Será que todas as empresas têm impostos a recuperar? Será que existe alguma modalidade que tem mais impostos a recuperar do que outras? Eu vou esclarecer tudo isso nesse vídeo que você vai acompanhar a partir de agora. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Anderson Souza, aqui do canal do Café Tributário. E eu hoje vou falar de um tema que muita gente tem dúvida, né, galera? Que tipo de empresa tem impostos a recuperar? Anderson, eu acompanho você em outros canais, aqui na rede social, e eu vejo você postar aí praticamente todos os dias que vocês fecham contratos sobre recuperação de créditos tributários. Só que tipo de empresa que realmente tem esse crédito, Anderson? Vocês focam em um segmento? Como que tudo isso funciona? Eu vou esclarecer aqui para vocês. Na verdade é o seguinte, as empresas, a gente nunca sabe que tipo de empresa efetivamente pode ter os impostos a recuperar. No ponto de vista estratégico, no seu dia a dia, que você vai realizando os trabalhos, é óbvio que você vai identificando alguns tipos de oportunidades em determinadas empresas, aquilo que fica um pouco mais ali sobressaindo sobre aquele determinado segmento. No entanto, todas as empresas sim podem pagar aí impostos indevidos, isso é muito comum. A gente, assim, por pesquisas até do próprio Sebrae, existe essa pesquisa, se você buscar, que mais de 80% das empresas pagam seus impostos indevidamente. Pelo histórico aqui do nosso negócio, que é a arte fiscal, onde a gente faz muito desse trabalho, a gente percebe que esse número é até um pouco maior. Eu falo para você que chega ali próximo a 90%. É muito raro a gente encontrar uma empresa que entrou para nós e não tenha nada a recuperar. Mas óbvio que antes de entrar a empresa a gente já faz um filtro, então esse número ele tende a subir. Se eu deixar aberto para qualquer tipo de CNPJ entrar, pode ser que esse número chegue aí a 80% mesmo, como diz aí as pesquisas de mercado. Mas por que essas empresas têm impostos a recuperar, Anderson? Esse é o grande ponto que não dá para a gente falar assim, só esse tipo de empresa tem impostos a recuperar, porque a gente não sabe como que foi o dia a dia dessas empresas nos últimos 5 anos. Quando a gente fala de recuperação de impostos, nós estamos falando, não é que, olha, a Receita Federal está devolvendo os impostos porque ela é boazinha, não é isso. Nós estamos falando que durante 5 anos que a legislação fiscal aí permite, é, a empresa ocorreu algum fato ali que não estava coerente com a legislação da época, ou a empresa cometeu uma falha, um problema de um processo ali no dia a dia dela que acabou falhando. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês em empresas do Simples Nacional. Alguns segmentos aí a gente crava, olha, alguns segmentos do Simples Nacional, e aí eu vou citar aqui alguns para vocês. Autopeças, medicamentos, cosméticos, comércio de bebidas frias, então aí a gente pega padarias, mercados, mercearia, enfim, tudo que comercializa ali bebidas frias. Existem alguns produtos que eles são considerados monofásicos. O que é isso, Anderson? Eles têm uma tributação diferenciada, ou seja, no comércio esse imposto já não é mais cobrado. E a empresa do Simples Nacional, ela paga uma guia chamada DAS. E dentro do DAS está incluso quem? O PIS e COFINS, que é o imposto que ele é, a contribuição, melhor dizendo, né? Mas é que as pessoas falam imposto, então vamos falar imposto aqui mesmo. Aquele imposto que ele não deveria ser cobrado, que está lá dentro do DAS do cliente. Então, para esse segmento, não deveria ter o pagamento. Então, ou seja, aquele DAS teve um pagamento a maior. Então, por que a empresa vai recuperar isso? Porque ela vai corrigir a informação dos últimos 5 anos, ela vai falar assim, Receita Federal, olha o que aconteceu aqui. Ó. Durante 5 anos, eu declarei incorretamente para você. Existe um produto aqui que ele é monofásico e eu não percebi. Eu mandava o faturamento para minha contabilidade, ele gerava a guia sobre o faturamento e eu não detalhei ali o item. Eu não tomei esse cuidado, entendendo que o meu item não tinha tributação de PIS e COFINS.
Então eu estou regularizando a declaração para você e esse valor que foi pago indevidamente você me devolve e atualiza pela Selic, tá? Parece brincadeira, né? Mas é verdade, a Receita Federal ela é uma excelente pagadora de impostos para os contribuintes. Nesse caso, por exemplo, o prazo médio que ela paga é em 30 dias. Olha que louco isso, né? Então existem vários fatores. As empresas do lucro real, por exemplo, aí já entra um mar de oportunidade. Lucro real, lucro presumido. Aí a gente já pode falar de recuperação de INSS para a parte de folha de pagamento. A gente pode falar de conceito de insumos, né? Existem despesas hoje que são consideradas como consumo, mas na verdade ela não é um consumo, ela pode ser considerada um insumo porque existem decisões lá na Receita Federal, inclusive do CARF, né? Ou do próprio Judiciário, que caracteriza que aquilo já é considerado um insumo, então aquilo passa a ter direito de crédito. Então, se eu paguei um imposto na época que eu não considerei o abatimento dessa despesa, a partir de agora eu posso regularizar lá dos últimos 5 anos, né? E recuperar esse valor aí para o meu bolso. Ou eu posso recuperar para o meu bolso, dependendo do tipo de empresa, do tipo de movimentação, ou eu posso compensar esse valor com os impostos que ainda irão vencer. A gente fala dos vincendos, né? Então, por exemplo, eu levantei aqui 1 milhão de PIS e COFINS. Eu tenho uma guia de 100 mil para pagar no próximo mês. Então, eu pego esse 1 milhão de crédito e abato essa guia, e assim sucessivamente, tá? Então, todas as empresas podem ter impostos a recuperar? Não sei se dizer se todas, né? Possivelmente todas não. Porque eu falei, Simples Nacional, nem todas. Mas vai saber que alguém errou na hora de gerar o DAS lá para o cara, errou a atividade do cara. Eu não consigo saber tudo isso. Então tem que analisar cada tipo de empresa. Às vezes colocou no anexo errado. A empresa era no anexo 3 e foi colocada no anexo 4. Então, assim, tem muitas situações que a gente não consegue saber. Pode ser por erro, por falha, por evolução da legislação, que acabou não acompanhando o dia a dia. Pode ser que o assunto, na época, não podia, mas depois o judiciário entendeu que pode, então você pode voltar e recuperar aquilo. Ou seja, tem que analisar, tá? Então, todas as empresas podem? Não sei se podem. Se vai ter crédito a recuperar. Mas o que eu sei que pode, o que você deve fazer é analisar todas as empresas. Obviamente que as empresas do Simples Nacional focam nas que têm ali uma tributação diferenciada, que são chamadas de monofásico. O restante já é um pouco mais complexo de você encontrar alguma oportunidade. Então, eu já estou no estágio, devido ao volume que eu tenho aqui, já de não olhar mais para essas empresas. Mas para você que está começando a executar esse trabalho ou que você tem uma empresa desse tipo, vale a pena sim sempre checar se os impostos estão sendo recolhidos devidamente. Legal? Ó, e um ponto que muita gente fala, isso aí vai me chamar fiscalização. Esquece, você está regularizando uma informação. Então, ou seja, se você ir nesse mundo que vai chamar fiscalização, você não pode corrigir mais o presente e o futuro. Ah, não, Anderson, eu vou corrigir o presente e o futuro, porque daí eu não vou mexer com a Receita. E o passado fica errado. Ué, ficou uma informação divergente para a Receita Federal? Para mim, isso chama até mais atenção. Então, esquece isso. Isso não chama fiscalização. Regularização de declaração não é chamar fiscalização. É você ter um direito e você poder usufruir dele. Tá legal? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você possa aproveitar aí esse baita trabalho, que é uma grande oportunidade, tanto para quem fornece esse tipo de trabalho e para quem recebe, que são os contribuintes, tá bom? Então, segue aqui a gente, deixa o seu like, comenta, se você tiver dúvida, alguma coisa, manda aqui que a gente responde para você.